Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast, direto na causa, podcast. Vai além dos sintomas e saúde, comportamento e sociedade. Esse rolo todo aí, sempre com aquela pitadinha de amor, terror, comédia e todas as emoções que possamos sentir. Professor Cris, qual a pitadinha que a gente vai jogar hoje? Hoje a gente vai colocar muita emoção. Emoção. Opa, gostei disso. É isso aí. Aqui. Então se você... Opa, Você que tá chegando aí no nosso Isso, canal, Glauco. não conhece nenhum dos gêmeos aqui, eu sou o Glauco Santos. E eu sou o Júlio Santos, Super Gêmeos Ativar. Ativar. Seja bem-vindo. Chegou agora. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilha para quem precisa ouvir, escutar e assistir o episódio de hoje. Certo, Glauco? E agradecer a Giovana na cabine de comando. Manda um É salve isso aí, Giovana, Doraminha pra Doraminha, vocês. Doraminha, Já que não pode Doraminha, fazer mais Doraminha. símbolo, a gente tem que fazer assim um Dorama. dorama que não tem treta, não tem problema de morrer. Vai Então morrer, vamos né? fazer, né? É É isso isso aí. Só para dar um recadinho, o pessoal... Fala, Giovana. Giovana vai dar recado. Por enquanto, né? Daqui a pouco será que a galera vai azedar Ai, o gente, eu não dorama? duvido pra pelo nada. amor de Deus. Gente, pausa para o drama Pausa do para Dorama. o drama do Dorama. Dorama. Vamos lá. Quem quiser assistir Dorama também tem episódio aí com a Carol Isso aí. Alves, que vale muito a pena com psicanálise e Dorama, mas não é o caso hoje, pessoal. Mas só para lembrar, Giovana, o QR Code aqui do ICCT, para você que está chegando agora e não sabe, para você que já sabe, é só reforçar. Nós apoiamos o Instituto ICCT, Instituto Campineiros de Cegos Trabalhadores, então qualquer doação em valor é muito bem-vindo. Se você quiser conhecer mais o ICCT, a história deles, pô, não tenho tempo de ir lá, aqui no nosso canal, vai lá na playlist, tem 6 episódios mostrando todo o trabalho do ICCT. Eles existem há mais de 93 anos. Giovana foi sexta-feira aí, Salmir, estamos devendo futebol, deixa a gente só adequar nossa agenda que a gente volta, porque é um prazer estar lá, né, Glauco, estar lá fazendo esse trabalho, sendo voluntário ali do futebol de cegos. Então, se você tem vontade, vai lá, vai conhecer. Giovana conheceu o Jardim Sensorial, a nova reforma, ficou maravilhoso. E se você aí, gerente de uma General manager de uma multinacional, principalmente de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, vai trocar a frota dos representantes, vai trocar do celular, você não tem ideia como a tecnologia favorece o deficiente visual. É isso aí. Certo, Glauco? E aí? Cara, Vamos direto pro assunto agora. Bora pro tema agora. Eu comecei aqui, como é que é, Júlio? Se usasse toda a capacidade nessa, né? A gente ia voar. É. Aí o convidado falou, não, isso é mito. É mito. Isso é Tem mito. gente que fala que só pra dar um start vai umas 2 Itaipu pra fazer funcionar, pra ele pegar e ainda... Já não sei se é Mas será verdade. que o iPhone não faz? Aqui, Não faz. Igual a capacidade do cérebro. Será que um iPhone tem capacidade de aprendizado, de memória igual um cérebro? E ele de aprender igual a gente? E aí? E o tema de hoje, nós temos o convidado o professor Cristiano Rosa, já veio aqui no nosso episódio, no episódio 118, onde nós falamos sobre o estudo da anatomia humana. Galera, que aprendizado, hein, Cris? Fantástico. É, professor E anatomista. certo? Exato. E hoje, o Cris veio falar uma coisa interessante, galera, porque quando eu era pequeno, eu falava assim, pô, eu tenho dificuldade de concentração, ia fazer prova de matemática... tremia na base, tinha até úlcera nervosa de fazer. Só falava assim, meu Deus, o que ela falou? O que é dividir? Ah, como é que Esses meninos estão com problema. Problema. Estão possuídos, tem que chamar os Se fosse pais. hoje, talvez alguém ia falar, ih, tem TDAH. Ou sei lá, deve já ter. Vai saber o que é. Mas não é a gente que vai falar. Hoje o Cris vai falar, pessoal, sobre o cérebro nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, para você que é pai, filho, adulto, idoso, até que você quer voltar no passo a passo, pera, deixa eu entender mais o cérebro, né? Os conceitos de como funciona tudo, né? Cris, manda bala, vai, vambora.
Glauco, Júlio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Né? É sempre um prazer essa troca. Né? Nosso papo antes aqui, a gente estava falando, né, que é importante que a ciência saia dos muros das universidades, né, para que atinja, né, a população. Porque não adianta você ficar fazendo ciência só lá dentro e mantendo para os acadêmicos, para os docentes que ali estão, ou para o grupo que trabalha com a ciência em pesquisa, se não chegar à sociedade como um todo. Então essa é uma oportunidade ímpar que tenho. Então muito obrigado aí para podermos aí, né, disseminar um pouquinho sobre a neurociências, né? Negócio, né? E aí essa minha abertura sobre poder voar? É mito isso aí? É verdade? Se a gente conseguisse usar ou ligar... É 2% que fala. Fala 2% dessa massinha aí que tá aí dentro. A gente fala que é um neuromito, né? Porque assim, né, o cérebro ele tá ali e como qualquer parte do nosso corpo, não faz sentido se você tem uma célula se você não a utiliza. Então, nós temos ali uma totalidade de 100% dele ser utilizado, pensando numa normalidade, né? A não ser que tenha uma doença ali que lesionou alguma área cerebral, mas pensando numa normalidade, que é o que a gente chama na anatomia, você utiliza 100% do seu cérebro, certo? Tem os neuromitos da vida que a gente fala, são 10% só, né? O que acontece? Tem pessoas que têm ali um neurodesenvolvimento para um tipo de arte, por exemplo, vai trabalhar mais essas vias voltadas para regiões onde demandam, às vezes, um senso mais sensorial, né? Uma afinidade mais motora para algumas movimentações, porque são reforços que ela vai tendo de acordo com as habilidades que ela foi desenvolvendo durante o desenvolvimento dela. Mas utilizamos 100% do nosso cérebro. Uma coisa que eu até brinco com todo mundo, que é bem legal, Glauco e Júlia, assim, o seguinte... Né, o pessoal fala que nós somos preguiçosos, entre aspas, porque buscamos o jeito mais fácil. Mas nós não somos preguiçosos, nós somos inteligentes. Por exemplo, você vai num shopping aqui, né, da região, por exemplo, onde você para? Próxima entrada. Para quê? Poupar energia para fazer aquele trajeto do seu carro até a entrada. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se eu posso utilizar menos energia para fazer tal função, é isso que eu vou fazer. Bicho é foda. E é o que acontece, né? Então utilizamos só 10% do cérebro. Então por que eu iria manter 90% dele sem utilizar? Gastei energia à toa. Só funciona a mão só. Deixa uma coisa funcionar. Então, é verdade. Perfeito. E muita gente usou esse mito. Você só usa 2%, 10%. Muita gente falava isso. Tem a questão de QI, que então, envolve um pouco isso também. Na realidade, não, né? Quando a gente fala do QI, a gente está verificando uma quantificação para a inteligência do indivíduo. Então, tem uma tabela, tem um processo de avaliação para isso. Na realidade, a gente fala dessa questão dos 10% pensando na conexão mesmo do cérebro. Né? Então, por exemplo, né, a gente fala assim, então as conexões ela funcionam ali na sua totalidade de 100%. Isso numa normalidade, né? Então, eu não estou falando de doenças aí, nem de algum tipo de transtorno. Mas, numa normalidade, utilizamos 100% do nosso cérebro, assim como dos nossos órgãos como um todo. Senão, não faria sentido manter aquela célula gastando energia, tendo demanda para ela metabólica, sem utilização. Para quê? Essa é uma máquina complexa pra caramba, né? Complexa, fantástica e ainda tem muita coisa que não sabemos, né? Sobre ela. É um universo gigantesco, né, Cris? E esses conceitos de aprendizado, Cris? Hoje, professor, a gente estava até comentando aqui, para o aluno prender a atenção do aluno, tá mais difícil? Que técnicas que você utiliza aí? Ou a gente pode começar do começo, né? Como é que funciona o processo de aprendizado? Fica falar melhor, um pouco né? desse transtorno. Acho que o pontapé, é boa a sua colocação, mas esse pontapé do transtorno. O que acontece nesse neurodesenvolvimento? Onde acontece supostas falhas, vamos dizer, de desenvolvimento? Não sei se faz sentido, não sei. Sim, não é. Se eu te cortei na pergunta, não, sei lá. Facas guias, fica tranquilo. O que vocês colocaram aí faz total sentido. Primeiro, vamos definir algumas coisas que é muito importante, né? Transtorno é diferente de doença. Doença, né, de um modo genérico, é algo que a gente entende. Os sintomas que ela apresenta são sintomas típicos daquela doença. Eu entendo como ela se desenvolve, eu entendo da parte de tratamento dela. Então, eu consigo verificar ali, né, uma parte de quantificar vários fatores conceituais que determinam aquela situação. Isso é uma doença. Então, por exemplo, né, a gripe, né, eu verifico coriza, eu consigo verificar que em alguns casos nós temos um quadro febril. Então, ou seja, ela, né, tem uma doença ali que eu acabo gerenciando já como que ela acontece, quais são as alterações corpóreas que estão, né, quantificadas naquele tipo, né, de situação. O transtorno é diferente de uma doença.
né? O transtorno, muitas vezes, eu não tenho ali a mesma coisa que acontece com o Glauco acontecendo com o Júlio. E eles têm o mesmo transtorno. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. Né? Uma pessoa com autismo, né, ela tem ali para a gente, por exemplo, né, alguns autores utilizam o nível de suporte, né, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, por exemplo, existem pessoas que é o nível 1 de suporte, comparada com outra pessoa de nível 1, né, ou seja, o transtorno é o mesmo, só que nós temos ali situações diferentes. Então, o transtorno ele não tem uma quantificação de sintomatologia igual a uma doença, por exemplo, que eu consigo nortear, eu consigo verificar melhor com tal tipo de tratamento que, né, se é por exemplo, é uma bactéria, se eu dar um antibiótico, teoricamente, se ela não for resistente a esse antibiótico, ela vai ser destruída. O transtorno não. O transtorno eu tenho que entender que cada pessoa ela pode ser do mesmo tipo de transtorno, mas só com as suas características individuais e específicas dela. Como é o transtorno do espectro autista hoje em dia, por exemplo. Então, transtorno não é doença, tá? É a primeira coisa que a gente verifica. Boa, e outra coisa legal, que é para a gente definir. Transtorno, a pessoa nasce com ele, pensando em transtorno do neurodesenvolvimento. Então, geralmente, algumas literaturas falam assim que tem a ver até com a genética. Então, né, por exemplo, durante o neurodesenvolvimento, a formação do cérebro em si, da medula espinal, né, das outras estruturas ali que formam o encéfalo, né, o cérebro é uma das estruturas do encéfalo. Então, o transtorno é quando está formando isso, algo acontece de atípico ali e faz com que a pessoa ela acabe desenvolvendo ali alguma coisa de diferente, o que a gente chama de neuroatípico, né, neurodivergente. Em algumas literaturas a gente encontra dessa forma. Então, transtorno, a pessoa nasce com ele. Então, não tem como falar assim, né, eu estou com TDAH agora depois de idoso. Não, né, não tem como acontecer isso. Ou ela já nasceu com esse transtorno, né, e não foi identificado, mas ele existia lá, né, mas não existe como ele desenvolver depois, pensando em transtornos do neurodesenvolvimento em si. Só que, como eu falei para vocês, diferente de uma doença, não é a mesma coisa para todo mundo. Então, eu tenho ali, por exemplo, pessoas que apresentam, né, alguns sintomas, as outras não. E aí vai depender do que ocorreu nesse neurodesenvolvimento, o quanto alterou, para verificar quais são as consequências, né, que trouxe para a gente, né, para esse indivíduo aí que tem um transtorno em específico, por exemplo. Porque quando a gente era adolescente, já faz um tempo, a gente escutava muito dislexia. Certo. E, assim, pode ser o pessoal que está assistindo, eu não sei se está pensando, já aconteceu com vocês, mas eu não estou escutando tanto esse termo dislexia, e mais é totalmente diferente. Ou seria... Desculpa se a minha pergunta é ignorante, tá, Cris? Não, a sua pergunta é muito pertinente. A dislexia é um tipo de transtorno também do neurodesenvolvimento, só que ela é voltada para a leitura. Para leitura, leitura. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, por exemplo, com outros tipos de transtornos. Então, eu tenho uma dificuldade ali na leitura, né, de acordo com algumas alterações que aconteceram ali durante o desenvolvimento do cérebro. Por exemplo, né, quando a gente pensa numa situação mais padrão, né, a área da linguagem, na maioria das pessoas, ela está do lado esquerdo do cérebro. Né? Então, por exemplo, 90% das pessoas, aproximadamente, que são destras, ela apresenta a área da linguagem do lado esquerdo. 96. Né? 70% aproximadamente das pessoas que são canhotas, a área da linguagem também é do lado esquerdo. Né? E aí, o que acontece? Né? Quando a gente pensa nessa situação, né, que existe uma área da linguagem que é uma área associativa predominando em um hemisfério cerebral, lá no passado traziam para a gente como se fosse o hemisfério esquerdo um hemisfério dominante e o direito seria o secundário. Mas isso já caiu por terra. Né? A gente verifica que o hemisfério esquerdo complementa, né, o hemisfério direito complementa o esquerdo nessa situação. Então, na dislexia, o que acontece? Essas conexões que geralmente aconteciam, na maioria dos casos de uma forma harmônica do lado esquerdo, ela predomina do lado direito, mas com atividade também na região do lado esquerdo. Então, dá uma coisa para a minha vida. Eu sou ex-jogador de rock. Normalmente, eu sou destro. Então, eu teria que... A minha blade, né? Só, pessoal, só falando um pouquinho de rock aqui para ver se faz sentido. Eu teria que chutar assim, né, com o lado direito. Mas eu não tenho, só no movimento pelo lado direito eu não tenho força. Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita, tudo normal. Só que a minha força está no lado esquerdo, cara. Treino. Às vezes a sua parte de estímulo que você deu, por exemplo, durante o seu desenvolvimento corpóreo, estimulou mais a habilidade de uma região lateral, né, que você trabalha. Você pode, com esses estímulos, criar novas conexões no cérebro,
a partir de uma plasticidade neuronal. Então, existem conexões que são diferentes entre os indivíduos. A gente fala, existe o que é o mais comum, mas existem as questões que são diferentes. Por exemplo, você pode, que nem no meu caso, eu escrevo com a mão direita, né? Eu sou uma pessoa destra, né? Porém, eu executo muitas funções que muitas pessoas destras executam com a mão direita, eu faço com a mão esquerda. Né? Por exemplo, o luto judô. A minha base é uma base invertida. É diferente. Entender? É diferente. Né? Então, ou seja, existem essas variações de conexões que, durante o desenvolvimento do indivíduo, as conexões que elas podem ser estimuladas. Ora são genéticas, né? E foram reforçadas, ora não, ora elas foram mais trabalhadas. Por exemplo, não tinham muitas pessoas que eram sinistras, né? Que a gente fala, né? Os canhotos são sinistros, né? Da vida, que eram errado escrever com a mão esquerda antigamente, era falado isso, então forçava a escrever com a mão direita. Ele ia acabar escrevendo também. Por quê? Porque foi condicionado a isso. Né? Então as conexões foram, né, exatamente, foram tendo ali uma plasticidade neuronal acontecendo. Então existem essa possibilidade de... O nosso cérebro, teoricamente, ele é plástico, ele consegue se moldar com os estímulos que a gente vai mandando para ele. Então, no seu caso, como você executa mais um outro tipo de movimento, nessa parte eu não entendo tanto, né, do seu esporte. E eu sou direito. Ele direito. É gêmeo. Aí você tá falando, eu falei, cara, mas por que ele tá... Ia ficar mais barato pra comprar taco, ia ficar tudo mais... Careceu tudo. Traz um igual. Não, tem que trazer diferente pro cara. Mas não tem... Não, fazer o quê? Mas é engraçado. Bom, é engraçadão, né? Ciência, né? Ciência. Poxa, que coisa. E, Cris, essa questão do que você falou de interferir, a condição, o ambiente conta muito? Totalmente. Né? Então, o que a gente fala, principalmente aí quando se pensa em aprendizagem? Né? A gente fala assim, né? Existe dificuldade de aprendizagem e existem então pra gente o que a gente chama de transtorno de aprendizagem. São coisas distintas. Cris. E o erro no diagnóstico traz muito prejuízo para o indivíduo e para a população em geral. Isso precisa ser falado, né, Cris? Exatamente. Então, por exemplo, o profissional que está lá tomando conta do seu filho, da sua filha numa instituição de ensino, seja de formação básica até no ensino superior, ele tem que estar entendendo do que está acontecendo ali, que podem acontecer uma questão de dificuldade e questão de transtorno, principalmente para o ensino, né, onde nós temos ali a parte da pré-escola, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu falo de dificuldade, Júlio Galco, né, e pessoal que está aí com a gente, né, dificuldade é algo externo, não é algo interno do indivíduo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que não se alimenta direito, ela vai ter o mesmo rendimento de aprendizagem que uma criança que se alimenta bem? Não. Isso é uma dificuldade de aprendizagem às custas de uma pouca oferta de energia para ele ali, né, produzir o que ele precisa de aprendizagem. Uma pessoa, por exemplo, que caminha muito para chegar até a escola, chega cansado, dorme pouco, vai ter um rendimento bom? Não vai ter. Então isso é uma dificuldade. Por isso que muitas escolas oferecem a merenda escolar, porque muitas vezes ele não tem na casa dele. Né, pensando numa desigualdade social, pensando que isso, né, a alimentação, a carga energética, ela é fundamental para o aprendizado. Então, por isso que a gente fala, né, dificuldades são fatores extrínsecos. Tá? Por exemplo, o aluno não gosta muito do professor, não tem uma boa relação com o professor, já cria um bloqueio. Ele vai, muitas vezes, ir mal naquela matéria. Por quê? Porque esse bloqueio externo de contato, de socialização, fez com que ele não conseguisse prestar atenção. Isso é uma dificuldade de aprendizagem, porque não gosto do jeito que a pessoa explica, não gosto, até gosto do professor, mas ele fala de um jeito que eu não entendo muito bem. Então isso promove para a gente, ou seja, de maneira externa, uma dificuldade para ela. Porém, a inteligência ela é preservada. Agora, quando eu falo para a gente de um transtorno de aprendizagem, eu já estou falando de algo que é intrínseco, algo que é intrínseco do indivíduo. Né? Por exemplo, assim, aconteceu alguma coisa no neurodesenvolvimento ali que faz com que aquele mecanismo de aprendizagem seja mais dificultoso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, né, ou a gente chama nem de deficiência, né, de dificuldade de aprendizagem, supondo que a alimentação, eu oferto alimentação para ela consegue chegar no nível considerável normal para aquela idade. Agora, uma pessoa que tem o transtorno, por mais que eu dê o suporte para ela, ela vai apresentar uma melhora, mas não como uma pessoa neurotípica, mas vai ter melhora. Por isso que a importância dos profissionais corretos no momento adequado para ofertar esse desenvolvimento que ele ocorra de melhor forma. Tá? Então, existem essa questão. E aí, a pessoa tem dificuldade de aprendizagem, ele é taxado como um transtorno de aprendizagem e acaba ali, né, trazendo para a gente uma oferta de uma técnica, uma metodologia errada que não vai resolver o problema dele ou dela. Então...
Já ouvi, né? Essas coisas agora, esses diagnósticos, tudo moda, né? Porque parece que brotou mesmo. Mas tem muito a ver, por exemplo, com as telas, isso de uns anos para cá, o uso excessivo de tela, de tempo conectado, ou não tem nada a ver? Olha que legal. As telas, as exposições, as tecnologias, ela não causa transtorno, mas ela piora quem tem. Puta. Entendeu? Então Pita aí, Giovana. Não, eu não tô falando. Caramba, saiu uma parte, enfim. Caramba. Porque assim, ó, por exemplo, o uso de tela, a neurociência ela já traz pra gente que traz diversos tipos de alterações nas conexões que nós temos do cérebro mesmo. Tá? Isso traz problemática pra gente. Isso é algo que já é fundamentado pela ciência. Então você que está trabalhando com aprendizagem, nós temos que ter, né, fundamentos baseados ali pela parte científica. Então não adianta eu trazer conceito empírico e querer aplicar isso. Então a neurociência, ou seja, né, o aprendizado baseado em estatística, em metodologias assertivas que foram quantificados, foram comprovados através de um estudo, né, que, poxa, é isso realmente que acontece, que é o que vale para a gente. E esses tipos de estudos, né, ou seja, baseados em evidências, trazem para a gente, né, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é causado pelas telas. É alguma coisa que aconteceu na formação do sistema nervoso. Mas, se eu colocar uma tela ali, eu vou prejudicar muito uma pessoa que já tem transtorno. Eu vou piorar a situação dela. A mesma coisa acontece se eu colocar numa pessoa neurotípica. Né? Ela não tem transtorno do neurodesenvolvimento nenhum, mas se eu deixo essa exposição de tela a ela, eu vou ter alteração em retina, eu vou ter alteração em conexões cerebrais. Então, me traz problemas também, né, na formação do sistema nervoso, seja ela uma pessoa neurotípica ou neuroatípica. Não, tá? Perfeito. Cris, e a gente nota muito essa parte do 0-2, né? Até aos 2 anos evitar tela para criança. Você acredita que ainda tem pais ainda com dúvidas sobre isso? Isso é muito importante, sabe? Porque quando a gente pensa em exposição de telas, né, a gente verifica que está constantemente, né, no nosso dia a dia. Então, o que a gente recomenda baseando na neurociência mesmo? De 0 a 2 anos, sem tela. Não expor a tela. Né? De 2 a 5 anos, se você quer expor, né, porque a gente entende, é difícil você falar para um pai ou para a mãe, falar assim, não vou colocar meu filho. A gente entende, tem pai, tem mãe ou tutores aí que trabalham, que precisam ali, né, se organizar a rotina. Então a gente fala 1 horinha, né, nesse período. E o porquê que principalmente eu estou citando de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos. Né, de 0 a 2 anos sem tela e de 2 a 5 anos é recomendado assim que evite. Mas se for, no máximo 1 hora, tá? Diária. Por quê? Existe o que a gente chama de podas neurais, né? Podas neurais é como se fosse podar literalmente uma árvore, né? Então você vai deixando pra gente ali o que você mais vai utilizando daquela árvore. E o seu sistema nervoso vai fazendo isso conforme você vai se desenvolvendo, né? As sinapses, as estruturas nervosas que são reforçadas pelos estímulos, né, elas vão sendo permanentes e fortalecidas. Outras que não são tão utilizadas, elas vão sendo podadas. Vão criando outras ramificações para aquelas que são mais utilizadas durante, né, o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, por exemplo. Nós temos 3 podas que são muito importantes. Uma que acontece, né, aos 2 anos, aproximadamente. Né? Outra que acontece ali para a gente, né, aproximadamente de 3 a 5 anos. E outras aos 7 anos. Né? São as 3 podas que mais são faladas. 2 anos, né? Depois de 3 a 5 anos e outras aos 7 anos. Né? Então, o que acontece? Existem várias outras, mas essas 3 são que são mais faladas quando a gente pensa em aprendizagem. Por quê? Se eu não aproveito essas conexões cerebrais durante essa fase da criança, que é a fase pré-escolar, né? A pré-escola, que é muito importante para o indivíduo, né? Eu não aproveito, eu estou deixando uma gama enorme de neurônios que poderiam ser estimulados e não foram. Então, por isso que a gente fala que a exposição de telas ali, eu estou reforçando aquela criança, por exemplo, a trabalhar muitas conexões que foram utilizadas pela exposição à tela. Mas a parte psicomotora, por exemplo, não foi tanto desenvolvida. E aí vai sendo podada junto com as podas que já acontecem. Então, por isso que é importante brincar com a criança. Né? Eu ouvi uma frase um dia que a partir da hora que você assume uma gravidez, você pai, mãe, aí, tutores, você assume essa gestação, você assume a responsabilidade de ser pais.
Então você tem a responsabilidade de brincar com essa criança, de cuidar com essa criança. O que acontece muito hoje é transferência de responsabilidade. Pega uma babá ou uma profissional que faz tudo para os pais, né? E eles não participam muitas vezes dessa construção, que é onde a criança está com aquela janela de oportunidades de aprendizagem muito aberta. Então é importante, pai, brinca com a criança. Pai, mãe, quando eu falo pai, assim, eu estou falando de maneira em geral, seja você tutor ou tutora de alguma criança aí, né? Você tem ali a obrigação de se adequar a essa situação para estimular a criança nessa fase, porque é onde ela precisa. A transferência de responsabilidade hoje está trazendo muita problemática para a gente, pensando nessa questão, né? A criança está deixando de ser estimulada o quanto ela deveria ser. Então, essas podas neurais que acontecem de modo natural, que já é programado de acontecer, ela vai ser interferida pela baixa estimulação. Parte sensorial, parte motora, que deveriam ser estimuladas para que essas sinapses, essas conexões ficassem mais fortalecidas, não são tanto mais. Então a tela interfere sim. Então, aproveitando, pegando esse gancho, o Cris, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre os parques. O parquinho, que a gente brincava de gangorra. E eu achei interessante isso. Quebrar o dente. Nossa, aí você falou da balança, a hora que você falou da balança, teve uma vez que eu tava balançando e eu acertei a boca de uma menina que passou na frente, cara, o irmão dela queria me bater. Pô, não fui culpado, né? Você lembra disso. Mas a hora que você falou desse estímulo da balança, a gangorra, porque eu gostaria que você explorasse isso, Cris. Eu achei muito legal, cara. E olha que legal, né, quando você traz isso daí. Existem vários parques nas cidades, né, principalmente cidades de interior tem muito, né? E esses parques, eles são colocados ali com um risco considerável. O que é isso? Ele coloca a criança em risco, certo? Só que é um risco que ela precisa passar para desenvolver alguns tipos de habilidades. Então, por exemplo, a gangorra está ali, não é uma simples gangorra. É onde ela vai desenvolver equilíbrio, é onde ela vai desenvolver socialização, porque ela precisa de 2 para brincar. Entendeu? Então ela tem ali vários tipos de estímulos sensoriais, porque ora é grama, ora é areia, né? Ora é cimento. Então ela vai recebendo vários tipos de estímulos sensoriais, estímulos motores, né? Equilíbrio tem a ver com a parte tanto sensorial quanto motora, porque para manter a postura eu preciso de parte sensorial. Então eu tenho ali vários tipos de estímulos que são dados. E a partir da hora que, por exemplo, ela se submete a um risco, ela desequilibrou, ela consegue corrigir. E ela fala, opa, é assim que eu faço nesse tipo de situação, onde eu, né, tenho um desequilíbrio, como que eu vou corrigir isso? Uma criança que deixa de brincar, deixa de ter esses estímulos. Então as vias de correção, muitas vezes, elas não são trabalhadas como deveriam ser. Por isso que é um risco permitido. Né? Você está brincando nesses parquinhos, você está colocando em risco. A criança pode desequilibrar e cair, correto, mas ela pode também ajustar o seu corpo ali para ter um equilíbrio adequado e, com isso, promover para a gente ali alguns reforços de algumas vias motoras que vão dar para ela uma atividade ali corpórea mais síncrona, né? Mais harmônica, para que, enquanto ela for submetida a um risco dessa forma de novo, ela consiga ter uma resposta mais assertiva. Então, os parquinhos são fundamentais. Né? Poxa, olha esse, ô Cris. Giovana, uma visão totalmente diferente dos parquinhos agora, hein? Vou olhar o parquinho e falar, é um baita lugar para estimular tudo isso que ele falou de uma criança. Pais estão nos assistindo, olha que recado legal. Eu acho que isso aí daqui a pouco vai virar ouro, filho. Vai. Pela sociedade que a gente tá caminhando. E que bom que a gente tá discutindo isso aqui, já, né, agora. Agora que a gente tá com um bebezinho. Inclusive, aproveitando, você que tá chegando aí, nós estamos aqui no presente, você aí no futuro, tá gostando do bate-papo aqui, dá uma curtida, se inscreva. Não cai o braço, né? Não, detalhe de graça. Ajuda a gente aí o canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e deixe seus comentários, participa aqui com a gente, que a ideia aqui é que você esteja na sala da sua casa com a gente aqui, batendo papo, trocando informação de ciência. E o Cris, ele trouxe um material aqui, Cris, acho que seria legal, até pra gente, como é que é? Evidenciar mais, enriquecer. Vai virar um pó de aula agora. Pó de aula agora. Preparado pro pó de aula? Sente aí, pega um cafezinho, uma água. Não é verdade, Cris? Fala aí. Exatamente. Sua folha aqui para aprender. Ó. Aí, ó. Direitinho. Canetinha, esquerda, direita. Vou usar a esquerda para estimular. Cara, eu não consigo, Cris. Eu também não. Para que seja uma forma mais didática aqui do nosso bate-papo. E é um assunto, né? Por mais que seja complexo, mas uma forma mais leve, né, Cris? Pra gente se aprofundar na sua experiência aí. Só aguardar a G aqui, pessoal, a gente já... Olha que coisa linda. Isso aí. Dá pra voar, hein, aqueles. Exatamente. É o que projetou tudo que a gente voa hoje, né? Porra. Isso aí toda vez... Ó,
Eu fiz a brincadeira, mas toda vez que eu entro no banheiro do avião, eu olho assim e falo, meu Deus, não tem nada. E minha aqui esposa, embaixo, a gente fala isso todo dia. Como é que pode? Passa eu Esse falo, ônibus de como que asa pode? aqui, Jesus. Como? O ser humano é... É uma questão que é fantástica. Eu falo que é uma máquina fantástica. O corpo humano ele é controlado por duas partes que são muito importantes, né? As glândulas endócrinas, né? O hormônio, né, no caso, e o sistema nervoso. Então Esses são os dois dois é o que controla, né? São os maestros aí, né, do nosso corpo humano. E pensando nessa máquina que está exposta aqui pra gente, né, o cérebro, se a gente for parar para pensar assim, né, o corpo humano ele tem ali 86 bilhões de neurônios, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo aí, né, de acordo com as podas neuronais que nós temos, a gente chama de podas neurais, né? E também a perda fisiológica. A gente fala isso de senescência. Senescência é um envelhecimento fisiológico que nós temos. Então, nós temos aí várias células do nosso corpo vão, né, diminuindo o seu número de acordo com o processo de idade cronológica. E olha que legal. Quando a gente olha para essa imagem que está aí, ele é um cérebro numa face superolateral. É como se eu estivesse vendo de cima e lateralmente, né? Superolateral. E o que é interessante aí? Se a gente observar, ó, nós temos várias elevações e várias depressões aí. As elevações, que parecem um pãozinho, né, são os giros. E as depressões em forma de linha são os sulcos. Então existem vários giros e vários sulcos formados. E o porquê que isso é muito importante para nós? Se fosse todo lisinho, eu teria uma menor área cortical. Córtex cerebral, pensando nessa imagem, né, é onde eu tenho o corpo do neurônio, que é a parte mais importante dele. Todas as partes do neurônio são importantes, mas no corpo celular é onde praticamente quase tudo acontece, né? É onde eu tenho, né, o núcleo da célula, é onde eu tenho recepção de estímulos, processamento desse estímulo, é onde eu tenho, né, a possibilidade de gerar novos impulsos nervosos, é lá. E na parte central do sistema nervoso, ele está restrito em uma região que a gente chama de substância cinzenta, né? E aí essa imagem aí, né, ela demonstra para a gente que tem várias elevações e depressões. Se fosse liso, eu tinha menor quantidade de córtex, ou seja, menos neurônios. Como eu tenho elevações e depressões, eu tenho ali aproximadamente 70% mais área cortical, né? Porque 70% estão profundas nessa região dos sulcos. Então, por isso que o nosso cérebro não é liso. E aí lembra que vocês comentaram, a gente utiliza só 10%, 2%? Não, a gente utiliza toda essa área cortical na totalidade, porque senão não faria sentido estar ali aquela célula, né? E a plasticidade neuronal é onde nós temos novas conexões ou melhorando as conexões que estão acontecendo entre os neurônios que estão principalmente nessa região. Então, por exemplo, uma criança que está lá no parquinho, ela não é estimulada, ela não tem a parte sensorial, a parte motora, né, a parte social estimulada ali durante o desenvolvimento dela, essas células estão menos utilizadas. E o seu cérebro entende o quê? Vou fazer mais conexões aqui se eu não estou estimulando? Não, vou fazer estimular aonde eu vou fazendo mais conexões onde está sendo estimulado. Se é tela, a pessoa às vezes desenvolve, né, uma magnífica, né, parte de desenvolvimento para, por exemplo, visualizar algumas coisas, trabalho para um software, alguma coisinha aqui, mas a hora que coloca ela para fazer uma atividade psicomotora, não desenvolve. Então é por conta das conexões que são aí, ó, nessa região, né, no cérebro, tá? Existem para a gente áreas, né? Então, né, de maneira didática a gente fala, né? Tem uma área que é visual, que é aqui na região do lobo occipital, que é a área primária da visão, né? Existe aqui no lobo temporal, que é essa partezinha mais inferior, né, que a gente observa, né? Se a gente observar de lado, isso não parece uma luva de boxe? Parece. Né? O dedão da luva de boxe, exatamente, né? O dedão da luva de boxe é um lobo chamado de lobo temporal. Eles atribuem ali a parte que a gente fala de memória, né, para fatos mais antigos, a audição, né, socialização estão aí, nesta região, né? Só que falar assim é muito bonito, muito fácil, né? Só que na realidade são as conexões que mandam aí, né? Então tem várias conexões, eu não posso falar que é só aí, né? Quando eu estudo memória, tem outras áreas que são, né, estimuladas também. É um outro podcast só de memória. Eu tenho uma pergunta para ele de memória depois, mas vamos lá. Só uma coisa, no envelhecimento, se essa imagem, por exemplo, ele perde essas ramificações, essas linhas, esses sulcos, eles vai alisando? Na realidade, no envelhecimento, o sulco fica mais evidente. Ele fica mais... Ele é mais profundo. Por quê? O que acontece? Quando eu tenho esse... Imagina um pão. São dois pães aí, ó, que estão um do lado do outro. Né? Sabe quando a gente coloca o pão para crescer? Então não fica pouco espaço entre eles, mas existe. Agora imagina esse pão murchando.
ele não vai diminuir o espaço entre eles, não aumenta? Então o sulco, pensando no envelhecimento normal, né, em fisiológico, os sulcos eles vão aumentando porque vai atrofiando os tecidos ao lado. Então o cérebro mais idoso, os sulcos estão mais evidentes. Né? Isso que a gente observa no exame de imagem, por exemplo. Né? Quanto mais idoso mais o sulco está evidente. Por quê? Porque eu tenho atrofia do tecido que forma os giros, né? Que são as elevações. Entendi. Ô, Cris, vê se eu posso aproveitar e falar da memória. Você falou da memória. Eu ouvi dizer, lembro, alguma revista, a gente tava falando que às vezes tem uma coisa que é fake. Aquelas científicas que tem na banca, não. Não, é que falam que a gente tem uma capacidade de armazenamento de memória que o ser humano não é capaz de criar um computador. E que se fosse para armazenar muita memória, teria que ser um computador assim muito grande. É real? É mito isso também? Deixa eu ver se eu entendi um pouco a sua pergunta. Por exemplo, assim, você está falando assim que nós temos uma quantidade X do que a gente armazena. Por exemplo, a gente não tem Por exemplo, o celular tem 60 GB, 1 tera, o PlayStation, vai. Gostou, né? Ou seja, o meu é de 1 tera. O ser humano, a memória é infinito. Depende das conexões, né? A memória nada mais é que conexão. Quanto eu estou estimulando ela, eu vou estar dando desenvolvimento, eu vou estar consolidando aquilo e resgatando. Resgato, consolido. Mas eu preciso trabalhar. Porque o que eu não uso, aquela área, eu descarto. Ele vai descartar. Então, por isso que a gente fala, né, que o aprendizado está totalmente relacionado com a memória. E como que eu fixo muito? Emoção. Por isso que eu falei que né, o que vai termos aqui hoje? Emoção. Boa. Porque toda memória, seja ela uma memória de valência positiva ou negativa para cada indivíduo, né? Por exemplo, nossa, eu lembrei da minha mãe no meu primeiro aniversário, por exemplo, né? No meu 10º aniversário. Né? É uma memória que você tem porque tem o fator emocional e você lembra daquele episódio ali. E aquilo você conseguiu aprender o que ela te passou, a mensagem, quanto foi significativo. Algum tipo de aprendizado que você teve com o vínculo emocional é gravado mais para vocês. Por exemplo, né? Você está numa palestra, onde o palestrante está passando uma mensagem que ele gostaria, mas ele evoca uma emoção em você ali, naquele momento. Você tem a certeza que a hora que você lembra quando ele fez tal coisa na palestra? E aí a emoção ela faz você armazenar melhor o seu aprendizado, né? Sem muita repetição. Né? Então, ou seja, eu não vou precisar repetir muito a leitura, a visualização, a escuta, se eu tenho uma emoção implícita ali. É mais forte. Pô, perfeito. Ele falando isso me lembra sobre a pirâmide de aprendizado. Certo. Não sei se você quer continuar ou eu posso deixar isso para depois? Vamos deixar isso para depois? Tá, porque é que a hora que ele falou da emoção, foi, pô, tem a ver com a... Tá, calma, Giovana. Segura ele aqui, Giovana. Põe um cintinho nele. Deixei ela por último. Isso. Que ela é polêmica. Olha, os caras vão ser cancelados. Fica quieto. E olha que legal, né? Então, ó, por exemplo, imagina que eu peguei... Posso pegar o... Pode, pega a máscara aqui. Nós estávamos observando a máscara dessa forma. Então, mostrando para a minha câmera, nós estávamos observando assim o cérebro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar a sua face medial. Eu virei o contrário, certo? Então, virando a tela, eu tenho ali agora o cérebro numa face. Agora eu tenho o cérebro numa face medial. Então, imagina que eu fiz aqui, ó, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, cortei, peguei esse hemisfério, a gente estava olhando de lado, agora eu pego e viro para vocês. Né? Aí, eu tenho regiões cerebrais importantes. Né? Uma delas é o que a gente chama de lobo límbico. Né? O lobo límbico é uma área cerebral voltada também para a parte emocional, tá? Lembrando que emoções, né, elas são muito importantes para a gente, mecanismo de sobrevivência, inclusive. E os divertidamente, que eu vi ali no estúdio, né, é bem interessante porque a gente fala que fica em um sistema chamado de sistema límbico. Né? Então, lobo límbico é uma área cerebral que participa deste sistema. Então, o sistema límbico ele não é o lobo límbico. Ele é um conjunto de estruturas, por isso que é um sistema, né, que estão conversando entre si para promover aspectos emocionais do nosso corpo. Uma dessas regiões é o lobo límbico, que a gente observa aí na região mais central ao cérebro. Né? Então, quem tem curiosidade vai olhar e vai verificar, por exemplo, que existem regiões que vai circundar. Né? Límbico vem de cintura. Né, de orla ou em torno de, né, quando a gente pega a essência mesmo da palavra. Então ele circula a região central aí da imagem, certo? E essa região do lobo límbico é onde nós temos os aspectos emocionais envolvidos. Né? Então, por exemplo, existe um giro, né, que a gente chama de giro do símbolo, né,
que a sua região anterior, né, ela está relacionada, né, pra gente com emoções, a região posterior com memórias, mas ou seja, ele participa de um circuito emocional. Então a gente vai verificar numa próxima imagem aí que vai mostrar essa região que eu estou falando para vocês, tá? Mas antes de entrarmos nela, ó, se vocês repararem, existem as mesmas questões, sulcos e giros nessa área. Então, ou seja, o nosso cérebro ele está em conexão constante entre diversas áreas, que essas partes de estímulo, seja na aprendizagem, né, seja em mecanismo de experiência, de processos mecânicos, de processos sensoriais, que a gente, motores, né, mecânicos, quando eu falo motores, né, e processos sensoriais, eles estão em íntima relação. Então, por exemplo, a minha parte motora, ela tem influência sensorial por conta da experiência que eu vou sendo colocado ali. E a parte, né, sensorial tem influência da parte motora, porque é a parte motora que me faz pegar, por exemplo, uma rosa que tem espinho, para eu ter a sensação de dor. Então, uma coisa vai estar correlacionada com a outra. E essas experiências que a gente tem molda toda essa questão para a gente de conexão cerebral. E aí, lembra lá do neurodesenvolvimento que a gente conversou? Se vocês me permitem, ó. Aí nós temos, né, um sistema nervoso desenvolvendo, né? Então, por exemplo, a gente fala, né, quando a gente pensa, né, no sistema nervoso, ele está se desenvolvendo, em algum momento desse desenvolvimento, ou seja, do neurodesenvolvimento, é alguma coisa que acontece e altera o que era para ser típico. E aí, né, por exemplo, uma pessoa com autismo, né, uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista ali, ele tem alteração nesta fase, nesse neurodesenvolvimento. Começa aqui. Então, muitas vezes tem cunho genético envolvido, né? Então, por isso que é muito, né, importante, né, a pessoa que está, por exemplo, pegou um filho ou uma filha, está avaliando lá, né, com o neuropsicólogo, né, que geralmente é um profissional junto ao neuropsicólogo, né, o terapeuta ocupacional e o fono são os principais, a tríade para tratar essas questões de transtornos, né? Assim também o neurologista acompanhando, né, o neuropediatra. Mas eu pensando assim em questão da parte que tem o maior contato ali, é o neuropsicólogo. Ele vai avaliar por algumas escalas, alguns testes, verificar clinicamente, né, algumas alterações que aqui aconteceram e agora clinicamente estão sendo observadas por esse teste. Mas o problema é aí. Por isso que muitas vezes, quando eu diagnostico, por exemplo, alguém com TDAH, eu investigo algum familiar, porque ele pode ter dado. Né? Um transtorno do espectro autista, alguém da família pode ter tido. Não é que é exclusivamente genético. Ambiental pode influenciar aí? Pode. Né? Exposição ao ácido valproico, por exemplo, autismo está relacionado também. Né? Então, mas é o neurodesenvolvimento. Então, ou seja, a pessoa ela nasce com o espectro. Né, a gente fala, né? Então, ou seja, ela não vai ter depois que nasceu. Então, é o neurodesenvolvimento que está acontecendo de forma típica que, por algum motivo, alterou. Então, ou seja, se tornou o neuroatípico. Né? E aí, esse, né, desenvolvimento conforme mais alteração ou menos alteração vai me dizer, né, por exemplo, aqueles níveis de suporte. Quanto maior o nível de suporte, as literaturas já trazem para a gente aí que maior o nível de suporte, maior o nível de alteração em região cerebral. Tá? Só que detalhe, essa questão de nível de suporte, né, nível 1, nível 2, nível 3, algumas sociedades elas estão alterando essa terminologia. Eu já não tenho propriedade de trabalhar tanto. Eu estou falando assim que é o que mais, né, se trazia na literatura anteriormente. Mas olha que legal, né? Tanto que o símbolo, pode ver que eu coloquei como símbolo do infinito. Né? Antigamente era um lacinho. Eu ia até perguntar. Né? Porque é uma infinitude de espectros. Então, por mais que seja um nível 1 de suporte, ele tem vários tipos de pessoas com características diferentes no mesmo nível. Então, por isso que agora eles estão utilizando mais o símbolo do infinito, né, para o autismo do que o laço em si. Essa causa são vários fatores. São vários fatores. Né? O pessoal traz uma parte hereditária ali, como um cunho bastante interessante, a parte genética, mas eu tenho várias exposições ambientais que podem alterar o neurodesenvolvimento, como a exposição ao ácido valproico, por exemplo, né? Pode alterar. Então, tem vários tipos de situações do meio que pode influenciar no neurodesenvolvimento. Não que vá, mas pode. Então, aí tem que é o... falar, é isso. E aí que a gente fala que não é uma doença. Porque a doença eu conheço como acontece, quais são os próximos passos daquilo. Aí não. Então, como é um neurodesenvolvimento e existem pessoas que têm um tipo de desenvolvimento, outro com outra característica. E olha que legal, o cérebro, como a gente pode observar nessa imagem, né, ele acompanha o crescimento da face. E a face acompanha o crescimento do cérebro.
Por isso que em algumas questões do neurodesenvolvimento, né, quando eu tenho um transtorno, eu consigo observar avaliando a face do indivíduo que tem uma problemática no desenvolvimento do cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa com trissonomia do cromossomo 21, né? Antigamente o pessoal chamava de síndrome de Down, né? Então, por exemplo, eles têm uma cara, né, uma face sindrômica, que é dessa forma genérica sendo falada, né? Por conta que existe, né, um transtorno, né, do desenvolvimento intelectual associado à síndrome, né, a essa questão genética, né, que a gente fala. E aí interfere no crescimento facial. No autismo, alguns estudos trouxeram também que existe essa questão. Então, o que eles fizeram, né? A anatomia da face, ela está sendo avaliada, e aí, nesse estudo, né, eles colocaram alguns pontos aonde eles conseguiram fazer as medidas, né, de alguns pontos craniométricos que a gente verifica da região facial, e as linhas que estão em branco aqui nessa imagem, por exemplo, elas estão aumentadas em pessoas com autismo, né, quando comparado a uma pessoa neurotípica. As linhas que estão em preto nessa imagem, elas estão diminuídas em uma pessoa com autismo quando eu comparada a uma pessoa, né, um controle, uma pessoa neurotípica. E o que eles observaram nisso? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, já se sabe que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a face vai ser afetada de alguma forma. E quanto maior o nível de suporte, mais essas medidas estão alteradas. Cristiano, então dá para diagnosticar por aí? Não, porque não é só o transtorno do espectro autista que traz para a gente essa alteração. Então, por exemplo, eu posso ter um desenvolvimento às custas de uma variação óssea, uma anomalia no desenvolvimento crânio-facial que me dá essa alteração de medida. E não necessariamente a pessoa vai ter o transtorno do espectro autista. Então, são achados que estão ajudando, né, a gente entender melhor essa situação. Por exemplo, se a gente pensa aqui, ó, lembra lá que eu falei para vocês das emoções e memória? Onde está em verdezinho, né, e um lilás aí, lilás é onde está escrito memória. Tudo isso, onde está escrito emoções e memória, é o giro do símbolo, né? Símbolo significa cintura, né? Ele está acinturando em torno, né, dessa região. E esse giro, né, ele está intimamente relacionado com emoções e memórias. A memória desencadeia a emoção. Então, né, em pessoas com transtorno do espectro autista, a gente verifica que o volume desse giro ele está diminuído. Tá? Quanto maior o nível de suporte, maior a atrofia desta região, desse volume. Né? Existe Tanto uma diminuição. de emoção e de memória. Tanto de emoção e de memória. Aí vai variar. Por exemplo, tem gente que a região anterior é mais afetada, tem pessoas que a região posterior é mais afetada. Tá? Então aí, emoções e memória está de um jeito simbólico, genérico, para a gente entender que ele está relacionado com isso. Então, por exemplo, muitas vezes a gente verifica que durante a socialização de uma pessoa com autismo, né, tem uma dificuldade dessa socialização porque ela depende muito de emoções e memória. Então, existe uma alteração neurológica ali do neurodesenvolvimento, né, no caso, interferindo nesse comportamento. Então, eu tenho que entender que não é frescura, né, é algo fisiológico que está acontecendo ali. Então, né, Cristiano, então se eu realizar um tipo de exame de imagem que eu verifique essa diminuição, posso diagnosticar? Não. Por exemplo, um AVC pode causar uma diminuição. Né? Alguma alteração celular que diminua o processo de diferenciação celular aí pode causar atrofia ou diminuição desse volume. Né? Então, o que a gente fala, né? Porque a atrofia é a diminuição do volume celular. Né? Então, tem vários tipos de doenças e transtornos que causam isso. Então, não é específico do espectro. Então, por isso que não tem como diagnosticar, mas eu já observo que isso existe para entender qual é o comportamento, né, qual é a socialização dificultosa de algumas pessoas que têm o espectro. Né? Lembrando que, como se trata de um espectro, cada pessoa é individual. Né? Aqui, ó, é como se eu estivesse olhando o cérebro por cima. Né? Então, esse professor, né, que o Daniel Casanova, é um anatomista chileno, ele tem até, se vocês me permitem, né, o arroba dele. Por favor, gente. É o Anatomindi. Ele participou. Participou da primeira, né? Ele estava com a gente. Estava né? com a gente na primeira vez. Ele faz uns desenhos maravilhosos, né? E aí ele simbolizou pra gente, se a gente observar, como se fosse uma ponte conectando um hemisfério a outro. Vocês estão vendo aí nessa imagem? Né? Então, aqui a gente chama de corpo caloso. Né? Corpo caloso é uma das uniões interhemisféricas, é a maior. Tá? De união. Então, o hemisfério direito e esquerdo eles são conectados. Né? E uma das conexões, quem dá, é esse, né, corpo caloso. E na região posterior dele, ou seja, na tela mais próxima de vocês, né, ela está com diminuição de volume. Ou seja,
eu tenho os axônios ali, que são partes do neurônio que levam informação com menor volume, menor quantidade. Então, ou seja, eu tenho alteração na comunicação de um hemisfério com o outro. Agora, exatamente. E aí a gente fala, posso falar que isso pode ser um achado para diagnosticar? Então, naquela questão. Não é só a pessoa com transtorno do espectro autista que pode apresentar isso. Então, não é exclusivo do transtorno. Mas é o comum. Então, a gente consegue justificar ali algumas relações importantes. E aí, olha que legal, né? Então, existem algumas anormalidades. Lá, lembra daquele lobo temporal que eu falei para vocês? Que tem memória envolvida, tem audição, tem a parte de socialização envolvida ali? Exatamente, bem aí, né? Então, eles fizeram estudos com diversos tipos de exames. Eu não vou entrar em detalhe nos exames em si, né? Mas é só para a gente entender. Se vocês observarem de cima para baixo, né, da primeira imagem da coluna à esquerda, né, da tela, olha lá, um pontinho preto, né, onde está escrito RM, né, da ressonância magnética. No PET, o pontinho preto no mesmo local, maior, mas no mesmo local. O SPECT que está embaixo também tem pontinhos pretos na região, ou seja, marcações nas mesmas áreas. O que eles observaram ali? Que bilateralmente, uma pessoa com transtorno do espectro autista, ele tem ali uma alteração na oferta e utilização de oxigênio, né? Ou seja, tem uma diminuição, né, do aporte de oxigenação, uma diminuição da vascularização ali, né? Não se sabe o motivo ainda, mas observa-se que tem, né? E, consequentemente, se eu oferto menor quantidade de oxigênio, menor atividade celular nessa região. Então, ali tem a área da socialização, a área da audição. Então, justifica algumas sintomatologias que a gente observa na clínica, né? Lembrando que tudo é muito mais complexo que isso. Eu estou dando, né, uma parte, né, mais generalista, né, para a gente entender. Ou seja, os exames de imagem já trazem para a gente que existem alterações. Então, não é frescura quando o diagnóstico ele é dado de maneira adequada, né? Então, o comportamento ele é justificado por alterações neuroanatômicas ali e neurofisiológicas, né? E olha que interessante, né? Se a gente parar para pensar que existem essas alterações, então, algumas, essa imagem é muito legal, né? Ela mostra para a gente, né, uma região do sistema nervoso em cortes transversos, né? Secção transversa aí. Então, crianças com TEA, né, com transtorno do espectro autista, elas ativam diferentes regiões corticais quando eu comparo ela com uma pessoa típica, né? Então, ou seja, as nossas conexões, por exemplo, eu vou fazer tal atividade, tenho X conexão, geralmente eu tenho um padrão, comparo, né, o Júlio, o Glauco, o Cristiano, a Giovana, tem uma via que é comum para nós. Uma pessoa com TEA, né, ela pode ter alteração nessa via que é comum para o neurotípico. Então, ou seja, a comunicação do cérebro de uma criança com TEA ela é diferente de uma criança neurotípica. Então, ou seja, temos dados fisiológicos aí que traz, né, uma característica singular desse transtorno. Então, por isso que é importante olhar cada indivíduo com as suas características para ser mais assertivo na sua terapêutica. Então, né, por exemplo, vocês, essa menina que está de amarela, como que ela está? O que ela simboliza para vocês? Se você chega brava. E a do meio? Feliz. E a do lado? Porque está espantada, mas assim... Uma surpresa. Surpresa. Né? Feliz, espantada, surpresa. Eu ganhei o PlayStation 5, esposa, amor. Eu sei que agora eu não vou ganhar. Então, agora imagina só você ganhando um PlayStation 5, você vai ficar com essa cara feliz, né? E se você não ganhar, você vai ficar bravo. Vocês conseguiram identificar essa questão? Porque esse giro que está pintadinho em verde aí, chamado de giro occipitotemporal medial, ele está relacionado com a percepção facial. Então, você consegue perceber na sua socialização, se o seu chefe está com a cara fechada, você não vai chegar e pedir um aumento para ele. Entendeu? Você vai chegar quando ele está feliz. Então, essa socialização, essa percepção facial, ela é muito importante para nós, para que a gente consiga se socializar de maneira adequada. Uma pessoa com transtorno do espectro autista tem diminuição da atividade desse giro. Ela não adianta você fechar a cara para ela e ficar brava, que se ela, né, dependendo do nível de suporte dela, ela pode não entender isso. Por quê? Porque o giro, ele, pelo neurodesenvolvimento dele, não tem a atividade de uma pessoa neurotípica. Então, por isso que é importante que a gente entenda que fechar a cara, ficar feliz, demonstrar alguma coisa, pode ser que essa pessoa não entenda. E está, entre aspas, tudo bem. Eu vou usar ferramentas com que eu faça a entender.
mas eu tenho uma limitação ali de, né, na parte neurológica acontecendo. E quanto maior o nível de suporte, estou usando o termo nível de suporte, que é para o nosso público, né, que em geral entender que quanto maior o nível de suporte, mais demanda, mais necessidade de atenção, mais dificuldade essa pessoa pode apresentar, só para a gente entender, né? Então, quanto maior o nível de suporte, maior, né, problemática eu vou ter nessa percepção facial. Então, por isso que diminui a questão da socialização. Por isso tem às vezes alguma pessoa que agride um TEA porque não tá compreendendo, ele não entende que ele tem isso, esse né? comportamento. Esse comportamento e acaba sendo agressivo. Inclusive, antes de entrar aqui, eu vi um vídeo de uma pessoa agredindo um autista porque não estava compreendendo. É loucura, cara. Uma pessoa com autismo, ela tem as características dela, então aí a gente fala, né? A pessoa ela tem que entender para verificar qual a melhor abordagem para lidar com aquela situação. Então, se ele tem, né, um processo de um comportamento que não é adequado para aquele momento, qual é a melhor abordagem? É isso que falta. Não é só aceitação. Eu tenho que ter uma abordagem assertiva. Então, né, o neuropsicólogo, o terapeuta ocupacional, né, a parte também que nós temos, tanto da área médica, da fisioterapia, né, quanto a parte da fono atua muito. Então, são todos os profissionais da área da saúde. Me perdoem os demais, eu só estou falando assim, que é o que é mais comum no tratamento, né, do transtorno. Então, a gente verifica que eles vão te dar ferramentas para lidar com essa situação. Aí que entra o educador. O educador, ele tem que entender esses princípios, né, entender essas alterações que elas são reais, né, quando o laudo vem correto. Não estou falando de um laudo aí que veio de um profissional que, infelizmente, não fez a formação, né? Porque informação é diferente de formação, né? Então, por exemplo, toda vez que eu tenho esse processo de inclusão, né, na parte educacional, a pessoa com algum tipo de transtorno de aprendizagem, né? Ela, por exemplo, o TEA, ele tem alguma, né, dificuldade em algumas situações no aprendizado. Então, ele precisa de uma intervenção mais adequado. Uma pessoa com dislexia precisa de uma atenção, né? Uma pessoa com TDAH também precisa, cada um na sua especificidade, certo? E aí, geralmente, a gente está verificando muito agora que existe um profissional de apoio na sala de aula. E esse profissional de apoio ele precisa de uma formação muito boa, né? Porque assim ele vai estar lidando com esses transtornos diretamente. E que cada um dos indivíduos que possuem algum tipo de transtorno tem a sua singularidade. Então, por isso que a gente fala assim, né? A formação é diferente de informação. Ele tem informação que o TEA é um transtorno de aprendizagem. Tá, mas se ele é formado para tratar e lidar com o TEA, ele vai fazer com que seja de maneira mais assertiva a abordagem dele. E olha que legal. Estudos de percepção social foi feito com a parte da voz. A nossa voz ela é única. Por mais que a gente imite voz de outro, o nosso timbre ele é a nossa identidade. Né? Tanto que se a gente assistir algum filme, já viram aqueles filmes que é por voz, que libera o celular hoje em dia, ele libera por voz, né? Porque é uma identidade nossa, né? A nossa íris, a nossa digital, são coisas únicas do ser humano, o DNA, né? Então, por exemplo, se você ouve a voz de uma pessoa chegando, você fala, opa, meu pai está chegando, então eu vou arrumar a cama. Minha mãe está chegando, vou arrumar o quarto, né? Minha mãe está chegando, vou fazer uma surpresa. Meu pai está chegando, então eu vou surpreendê-lo também de alguma outra forma. Então a gente, né, sempre pela voz, a gente consegue identificar as pessoas. Uma pessoa com autismo muitas vezes acaba não conseguindo. Por conta do quê? Daquela percepção social que está vinculada à região de lobo temporal, aquele giro de percepção facial, eles não conseguem fazer o vínculo para associar a voz à face. Então, acaba não tendo essa socialização, porque você percebendo isso, você consegue ter uma socialização mais assertiva também. E olha aí, né? Alterações neurológicas que correspondem para a gente com essa parte né, dos transtornos. Olha. E aí é uma complexidade gigantesca, né? O TDAH, né? Então nós temos um transtorno aí também, né? Que morfologicamente a gente acaba não observando tanta, né, chamada de atenção nos estudos científicos. A gente vê um mecanismo mais, né, neurofisiológico falando do TDAH, tá? E o que eu trago aqui hoje de maneira bem simples é assim, existem, né, químicas que fazem os neurônios conversarem. Então, por exemplo, né, a gente chama de sinapse química. Né? Então, os neurotransmissores da vida, né, que são químicas que fazem a comunicação entre um neurônio e outro, né, eles podem ter ali alteração na sua produção ou na sua recepção.
Então, uma pessoa com TDAH, né, já é sabido que vias, né, no caso, noradrenérgicas e dopaminérgicas, elas estão alteradas. Mas alteradas como, Cristiano? Ora, o neurônio ele não está produzindo a quantidade necessária. Ora, ele até está produzindo a quantidade necessária, mas os receptores, ou seja, quem recebe aquela química, não está com a formação adequada. Então, ou seja, é variável também, por isso que é um transtorno. Né? Então, por exemplo, não existe uma linha que é a mesma e que vai acontecer para todo mundo. Por isso que algumas medicações para o TDAH funcionam para uma pessoa que tem, né, uma característica X, mas para outra pessoa não, às vezes até piora, né, por conta que é diferente. Né? Tem pessoas que têm problemática, por exemplo, nos receptores, tem pessoas que têm problemáticas na produção. Nossa, o povo prescrevendo aí, tomando a roda, Então, aquele medicamento. Até isso, eu fiquei pensando agora, porque eu uso... E se não tem essa variação química, tá usando, qual que é a reação? Então, aí vai depender do tipo de medicamento, por exemplo. Vamos supor, às vezes a pessoa, né, ela precisa ali, por exemplo, ela tem uma deficiência nas vias dopaminérgicas ali, por exemplo. Né, eu preciso de um medicamento que melhore essa via. Então, existem vários tipos de fármacos que vão fazer o papel dessa dopamina que está faltante ali. É a mesma coisa do Parkinson. Né? Mas vamos supor, às vezes o problema não está na quantidade de dopamina, é no receptor. O receptor não está se ligando. Ele que está dando uma pane no sistema. Então adianta eu furtar dopamina para ele? Não. Que deve ter muita gente que tem muita gente fazendo. Exatamente. Só que eu tenho que entender que dopamina não é só nessa via. Eu tenho várias vias dopaminérgicas no meu corpo. E a hora que eu coloco um medicamento na minha, por exemplo, cavidade oral, vai para o meu estômago, vai para o intestino, absorve, cai na corrente sanguínea, onde eu tenho via dopaminérgica. Ele vai se Então é só para simbolizar, né? As áreas, né, são diversas, então vai variar que eu tenho ali algumas alterações constantes aí, né, nessa pessoa do transtorno, né, voltado aí para o TDAH, que já está voltado para esses dois neurotransmissores principalmente. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir, mas está relacionado com isso, né? E por fim, tem a pirâmide da aprendizagem que a gente vai falar. Não sei se vocês querem que fale agora. Aí tá ansiosão, tá ansioso. Vai lá. Então, quando a gente fala em aprendizado, galera, a gente tem muita coisa que é vendida pra gente no meio comercial, no meio, né, corporativo. Né? Isso é muito utilizado. Pessoas que fazem treinamentos de empresa, pessoas que fazem treinamento educacional. Né? Muitas vezes a gente se depara com essa pirâmide de aprendizagem, né, do Glasser. Então, quando a gente fala de William Glasser, ele trouxe essa pirâmide e fala do método de ensino passivo e o método de ensino ativo. Eu não estou falando de metodologias ativas, que é outra questão. Tá? É outra questão. Estou falando ativo é quando eu tenho o aprendente, né, colocando a mão na massa. O passivo é quando ele só está recebendo. O professor é o centro, né, da atenção. O ativo é quando o aluno é a atenção. Né? Então é ele que faz. Então, né, a gente fala que você assistindo uma palestra, você aprende 5%. Né? Quando você está fazendo uma leitura, você aprende, retém 10% do que você está fazendo. Audiovisual, estou vendo o áudio, estou visualizando, né, uma videoaula, por exemplo, 20%. E aí vai. Mas eles falam assim que uma pessoa ensinando o outro, 90% de aprendizado é mais fácil. Ou seja, você pegar para um grupo de estudantes, fazer com que ele desenvolva aquele tema e ele apresente para os outros. Né? Por exemplo, é uma maneira de eu estimular ele mais. Isso é muito vendido na parte corporativa, porém não tem fundamento científico que embase essa pirâmide. Então ela está caindo por terra aí muitos conceitos que utilizam isso. Não estou falando que você ensinar, você não aprende, não é isso. Perfeito. Eu estou falando que a aprendizagem não é só isso. Né? Muito mais você jogar no novo aqui. Porque senão você vai pegar e atribuir a responsabilidade toda para o estudante. Quer mexer no avião? Toma, né? Faz essa, mas ele não sabe. Como é que faz? Ensina o outro ali a mexer no motor. Tubo de pitot, vai lá mexer. E todo mundo é capaz de aprender. Pensando assim, pensando num modo típico, esquecendo agora as singularidades de pessoas com transtorno. Mas pensando assim, numa maneira da aprendizagem em si, será que é assim mesmo? Então isso é mais um processo de marketing corporativo, educacional, que vendem essa pirâmide, mas a neurociência não trabalha tanto com isso não. Então a gente fala que existem basicamente quase 3 pilares, 3 essências para o aprendizado. A primeira é a emoção. Tá? A pessoa aprende com emoção. O que significa isso? Que quando você está aprendendo com emoção, a emoção está implícita ali no processo, do processo do aprender, ela precisa de menos apresentação sobre o tema para reter aquela informação, ou seja, precisa de menos repetição.
Então, ó, vamos supor, ela faz uma leitura. Se aquela leitura foi dada com alguma metodologia que desemboque uma emoção naquilo, ela vai precisar de ler menos vezes do que uma pessoa que não tem uma emoção envolvida. Seria nesse aspecto. Certo? Então, por exemplo, o professor, né, que está com um aprendente, pensando assim, pedagogia é para ensino de jovem e criança, né? A parte de andragogia é estudo do adulto. Então, ambos precisam da emoção. Ambos. Certo? Né? E aí a gente fala, só que o estudo do adulto muda para o estudo da criança. Porque assim, a criança ela está ali livre, você vai alimentando. O adulto ele já traz experiência, e a experiência dele é importante. E por que eu vou aprender isso que o Cris está Exato, falando? por que eu vou aprender? O andragogia já vem com essa. Exatamente. Por que eu devo aprender isso? Exatamente. Então, esse porquê, você tem que mostrar para ele qual a diferença que isso vai fazer na vida dele. Senão não faz sentido. Nossa, perfeito. E aí a emoção, se você coloca nesse processo do porquê, né, e coloca ao mostrar para ele com a ferramenta que você vai escolher para esse processo de aprendizagem, né, coloca uma emoção envolvida, tenho certeza que nessa retenção de informação vai melhorar muito. Né? Além da emoção, a gente fala o estresse. O estresse em uma dosagem, né, certa, ele pode promover para a gente uma melhora nesse aspecto da aprendizagem. Né? Então, a prova não é um estresse que a gente coloca? Se ela for dosada da maneira adequada, ela faz o serviço dela ali, que é uma retenção de armazenamento, de consolidação, né? Que a gente fala da memória. Ela faz, mas adequado. E aí a ferramenta que você vai escolher para fazer isso tem que ser a mais assertiva para o público que você está trabalhando. Né? Então, a gente fala assim, ó, emoção é o principal, depois vem o estresse, né, na maneira correta, e o estresse é que eu falo assim, é você colocar ali para ele algumas situações que provocam estresse. Só que se for pouco, não adianta. Se for muito, não adianta. Tem que ser o meio termo. Um né? equilíbrio aí. Exatamente. Caraca. E existe o gráfico para isso. Então, quem gosta da aprendizagem, existe o gráfico, né, da quantidade certa do estresse que eu vou provocar naquele indivíduo. Né? Outra questão que a neurociência traz para a gente também é a educação física. E quando eu falo educação física, eu falo do exercício físico. Né? Porque a atividade física é diferente de um exercício. Né? Para quem, de uma maneira, né, me perdoe aí os profissionais da educação física, né, que não tem o nome, a área, não é minha habilidade, mas, por exemplo, assim, de maneira, né, genérica para o público que às vezes tem essa dificuldade, né, pai, mãe, tio, avô, avó, né? Atividade física é o simples ato, por exemplo, eu estou penteando meu cabelo, eu estou fazendo uma atividade física. Se eu faço série desse exercício, eu já estou seriando, colocando tempo, colocando execução, aí eu já estou fazendo um exercício físico. É uma atividade programada, seriada, controlada, orientada. Então, né, é uma diferença básica entre as duas. Eu tenho uma organização para o exercício e atividade eu tenho, né, uma execução, porém ela não é organizada em séries, em programas, por um profissional adequado. Certo? Eu fiz. Né? Então, a educação física nas escolas é muito importante para o aprendizado. Né? Porque ela libera para a gente, né, endorfinas, encefalinas da vida, que são neurotransmissores utilizados para diversas vias. Dentre elas, essa parte da memorização também. Então, melhora a vascularização, melhora para a gente a oxigenação, consequentemente, melhora a nutrição dessas células, aprende mais. Por isso que a atividade física, durante o processo de aprendizagem do indivíduo, é muito importante. Não, você estava falando do estresse, né? Falei, pô, emoção. Porque veio uma coisa, a hora que você falou assim, aprender pela emoção grava mais do que talvez a repetição. E aí eu pensei naquela, não sei se é Aristóteles que fala, qual dos filmes. Gente, se vocês souberem aí, comentem, que é nada chega no intelecto sem ter passado pelos sentidos. Não sei de quem que é. Eu acho que não sei. Mas quando você fala de emoção, o sentir, a gente não tem como enganar, né? O que é legal, né? A gente fala assim, né? O que é legal, se a gente pegar a essência da palavra emoção, emoção vem do termo movere em latim, que é pôr em movimento. Então, emoção, ela é fisiológica, ela não é psíquica. O que muita gente acha que emoção é psíquica. É alguma coisa que eu tô pensando. Não, emoção é fisiológico. Né? Então, existem químicas ali, sinalizações químicas no seu corpo. Então, ela pôr em movimento. Mas pôr em movimento o quê, Cristiano? Dependendo da emoção que eu tenho, eu aumento o meu batimento cardíaco. Dependendo da emoção que eu tenho, eu aumento minha frequência respiratória. Então, as emoções, elas falam que elas são de valências positivas e de valências negativas. Mas todas são benéficas para o nosso corpo. Porque, por exemplo, né, medo, uma emoção raiz que a gente tem ali, primitiva,
ela não te defende para você não se colocar numa fria? Né? Você vê uma cobra ali, foi lhe ensinado que a cobra ela pode te morder, né? Se ela tiver peçonha, você acaba tendo uma problemática maior. Então você vai colocar e pegar a cobra ali, né, por exemplo, sem um preparo para isso, como um biólogo tem, por exemplo? Não. Né? Agora, né, por exemplo, então, ou seja, o medo te promoveu ali uma defesa para algo que poderia ser ruim para você. É ruim sentir medo, a sensação. Sim, medo mas não. é necessário, é bom para o seu organismo saber dessa sensação, né, que ela vai te defender de alguma coisa. Por exemplo, ó, eu não vou encostar ali porque eu sei que pode dar choque. Te preveniu de um choque que você poderia realmente tomar. Mas isso é ensinado e essa emoção ela é intrínseca e ela pode gerar vários comportamentos corpóreos. E aí é o que a gente verifica, né? Mover e pôr em movimento é isso. Né? Por exemplo, hora bate mais o coração, horas diminui a atividade intestinal, hora melhora a circulação de alguma região. Então a emoção, como ela mexe com essa parte metabólica, a partir da hora que eu coloco ela no aprendizado, né? Eu estou associando aí parte orgânica no meu corpo que vai ativar ou inibir mais áreas do meu cérebro, dependendo do tipo de emoção desencadeada, e vai melhorar para mim ali o processo de armazenamento e retenção. Então, ou seja, lembra aquela repetição, repetir? Eu vou precisar menos repetições para consolidar uma memória, por exemplo. Então a emoção ela é essencial para o aprendizado. Cara, Cris, não é, terminou? Emoção é essencial no aprendizado. Que aula, né? Não, aula, Cris. É legal, Aula. né? Não, e a hora que o Cris estava falando de estresse também do aprendizado, eu não sei porquê, meu cérebro foi nas pastas, né? Lembrou de uma dinâmica que eu fiz numa loja que eu fui inaugurar em Recife. E ele fez uma dinâmica de cadarço. Só que eu vi a pirâmide, falou ambiente corporativo. Eu falei, pô, aula, o que eu aprendi? Sei lá, veio tudo, né, Cris? A hora que vai falando, as emoções vão... memória vai indo. E eu me lembro que ele fez uma dinâmica de cadarço para segurar uma mão só, um cadarço, e ver quantos nós você conseguia fazer com esse cadarço. Vai dizer, com uma mão só, a mão para trás, beleza. Colocou eu e o gerente na época para competir. Aí eu fiz 5, o gerente fez 5 e ele não falou nada. Faz aí, vê quanto em 1 minuto vocês conseguem fazer. Beleza, eu parei, tranquilo. Aí ele pegou e falou assim, bom, agora, Júlio, você fez 5, o Vitor fez 5, tá, quanto você promete que você vai fazer em 1 minuto agora? Eu falei, 10, sei lá, 7, 8, vai, meta. Falei, 10. Já foi botando pressão nessa dinâmica. O estresse ali. O estresse. É por isso que, acho que foi exatamente por isso, por causa do estresse. Aí eu falei, faço 10. E você, Vitor, 10. Só que a hora que ele deu o start de 1 minuto, ele ficava gritando na nossa orelha e batendo assim, vai, vamos, você prometeu 10, Júlio. E aí ficava cobrando, vai, Vitor, você prometeu. Eu consegui fazer antes de 1 minuto 10, cara. Ele pressionando. Só que antes de terminar, eu parei. E o outro continuou tendo a dificuldade ali para fazer, ele fez 7. Aí ele falou, por que você parou? Eu falei, sei lá, eu completei 10. Então ele fez uma analogia para a meta. Então você chega na meta, você não vai ultrapassar a meta e você soube lidar com a pressão, com o estresse. Já, Vitor, começa a olhar, porque você fez 7, então trabalhar na pressão você não aguenta muito. Só que igual você falou, a pressão não pode ser também muito forte, Pode, tem que ter um equilíbrio. mas tem que ter o equilíbrio, porque com o estresse você movimenta, né? Por isso que você falou, estoura o... Recruta as conexões ali que todo não era mundo, chama todo mundo, Cris. que é legal que a gente tem que, né? Eu acho que chama todo mundo para resolver. Vai que... E o que é legal que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um burnout aí vindo então, isso que eu quando você vem falar. sem trabalho, né? Exatamente. Esgotamento. Inclusive esgotamento. tá essa questão da saúde mental no Brasil, as empresas tendo aí dentro do próprio RH programas para isso. Mas acredito que isso, o Cris, tem a ver, lógico, com esse volume de informação, gera as emoções nas pessoas, que vai negativando, né? Mas é importante as pessoas entenderem que é aprendizado. Mas esse exemplo que eu tô... Faz sentido, né? Porque assim, a gente verifica, ele teve ali uma intenção maior do estresse que fez você desenvolver, só que se ele fosse em excesso, poderia também te trazer prejuízo. Né? Por exemplo, um burnout. Por que ele traz pra gente vários prejuízos ali? Existe um esgotamento, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe lidar, não sabe dizer um não quando necessário. Então, aí que é a questão, né? Eu falo assim, a psicoterapia, para mim, foi o meu divisor de águas. Então, as emoções, elas são muito importantes, porque emoção e sentimento são coisas diferentes. Emoção é fisiológico e sentimento é a percepção dessas emoções. Então, quando eu percebo a minha fisiologia ali,
eu gero o que eu falo de sentimento. Então, emoções, né, são fisiológicas e eu não tenho a consciência dela. Quando eu tenho a percepção dela, eu chamo de sentimento. E aí é o que eu falo para vocês. Imagina essa parte emocional ali, muito, e eu não tenho ferramenta para lidar com elas, que é o que a psicoterapia te dá, né? Então, eu falo assim que hoje a psicoterapia ela é essencial para todos. E aí, nessa pressão que você sofreu, faz. Se você tem ferramenta para lidar com essa e verificar o que é bom, o que é assertivo para você, o seu rendimento vai ser adequado na sua necessidade, na sua limitação e você vai ficar tranquilo quanto a isso. Por isso que é a questão, né? Você ter ferramenta para lidar com essas emoções, ela impede que você... Impede não, ela diminui a oportunidade de você entrar num burnout, mas também você ficar estagnado sem ter uma motivação para realizar alguma coisa. Então, né, lidar com as emoções hoje em dia é essencial para tudo, inclusive para a aprendizagem que a gente estava conversando. Nossa, Cris, perfeito. Ó, a Giovana tá... Pô, a Giovana tá... Gente, Ô, Cris. Cris, poxa. Segunda vez... Tem que ver a terceira. Tem que ser... A cabeça vai até assim, vai Cara, eu fiz tanto... Obrigado Eu que agradeço. por compartilhar aqui, né, e aqui tanta informação. Eu não tinha, assim, a gente já conversou alguns pontos, mas não com essa profundidade. Principalmente um ponto que é essa questão da emoção e os transtornos, né? Diferenciar aí doença, transtorno, porque eu acredito que eu navegando na internet, pode ser questão de algoritmo, eu não peguei algum assunto assim com essa profundidade. Cris, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Por compartilhar algo contribuiu muito pra gente. Espero que tenha contribuído aí pra você de casa, porque a gente começa a olhar pai fresco de novo, nós aqui, nós dois. Você já trouxe algo pra mim que, por exemplo, pode ser muito útil pra educação do meu filho. Por exemplo, pode ser muito, não. É útil para a educação do meu filho. Principalmente. Calma aí. Fala rápido demais, às vezes dá umas pane. Mas a parte do parquinho, eu sei, Giovana, deixa eu respirar. A parte do parquinho, a hora que você falou, eu falei, pô, até porque volta para a infância. Quando a gente brincava. Posso deixar uma provocação? Sei que o tempo tá aí, mas eu vou deixar uma provocação para você aí, né? Que você falou da criação. A Giovana quer falar alguma coisa? Quer falar, Gê? E aí, Gê? Vai. Fala. Ela tá pulando ali. Ó, Cris, guarda essa aí que você ia falar. Então segura. Joga a rapatinha aqui, ó. Gente, eu lembrei de uma coisa que vocês não falaram. Ai, Giovana. Não tem mais nem fome. Mas eu acho que é muito legal o Cris trazer, porque a gente conversou quando a gente foi preparar o episódio, a gente falou sobre isso, né? E eu sempre brinco com os meninos que a minha geração foi uma das últimas, assim, que aproveitou um pouquinho de tudo, né? Brincou na rua, conseguiu curtir tudo isso, toda essa, digamos que um pouquinho do que era antigamente e pegou depois ali na adolescência a onda do boom da tecnologia. Pelo menos pra mim foi assim, né? Eu brinquei muito na rua ainda. Que bom. Eu aproveitei bastante. E a questão que a gente trabalhou sobre as parlendas, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que é uma coisa que infelizmente a gente tem abandonado muito. E eu vejo, né, pegando assim um pouquinho do que a gente já trabalhou dentro do Olhar na Infância, que a gente tem esse olhar mais pro materno-infantil, como muitas psicopedagogas ou psicólogas, enfim, que estão trabalhando com crianças atípicas, como elas estão usando dessas ferramentas para ajudar no desenvolvimento dessas crianças, né? Gi, era essa a provocação que ia te deixar. Olha a sincronia, olha, né? A conexão. O Mastermind aí, ó. Cris, é o Mastermind. Boa, valeu. Então, olha que legal. Você que tá com um filho novo na casa, né? A gente traz a G, colocou pra gente assim, né? Na minha infância eu tive essa oportunidade. Vou fazer uma pergunta para vocês dois aí, né? São gêmeos, aí já teve a provocação. Dependendo da região, é um objeto diferente. Na minha região era, cadê o bolinho que estava aqui? O gato comeu. Já viram isso? Né? Já. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi por aqui, e abraça a criança e brinca. Já brincaram disso? Sim. Parece uma brincadeira muito inocente, né? Pensando assim, como o parquinho era inocente para vocês. Mas isso existe uma conexão neurológica muito grande aí. Em alguns estados, eles falam, cadê o toucinho que estava aqui, né? Na minha cidade, cadê o bolinho que estava aqui? Repare que toda vez que a gente brinca, cadê o bolinho que estava aqui? O gato comeu. Ou seja, cadê o gato? Faz com que a criança busque, né?
o fogo foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou, ou seja, vai estando resgatando. Ou seja, quantas atividades, conexões eu não estou tendo no cérebro dela. E o melhor, quando você está com uma criança, o seu filho tem 9 meses. 9 meses. Quando sai do campo de visão a mãe ou o pai, chora. Porque a criança, ela vê a mãe e o pai ali, ela não sabe, ela não tem a dimensão ainda que existem outros locais. Então foi embora. Foi pro mato. O fogo, cadê o fogo? A água apagou, ou seja, ensina a ele que existem outras coisas além daquilo que ela vê. A imaginação. Nossa. Então, ou seja, uma brincadeira inocente que recruta muitas coisas estão se perdendo, né? E aí, no final, acaba no quê? Numa gargalhada e num abraço, numa brincadeira, numa risada, né? Num acalento. E sensorial, afetivo, sendo trabalhado ali numa brincadeira, entre aspas, inocente. Lembra daquela brincadeira assim? Um caminhão de laranja passou por aqui. Quantas laranjas seu pai comprou? Daí vai lá, assim, por exemplo, estamos nós 3 aqui com 6 mãos. Eu quero eliminar a do Júlio. Né? Então eu conto quantas mãos tem. Ou seja, já está trabalhando com a criança o desenvolvimento matemático. Inteligência. Exatamente. Então não estou trabalhando só a parte motora. Então eu estou falando assim, a parte de socialização, a parte motora, a parte, né, de desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, raciocínio. Então olha quantas coisas numa brincadeira que até então a gente achava que era inocente. E quantas pessoas brincam ainda disso. Muita gente nem conhece o que é. Então é muito importante essas apresentações. Não, vai entrar alguém e falar, esses caras são loucos. Quem tá cantando essa musiquinha. Nossa, Cris, uma coisa, vamos dizer, simples. Assim, Sim. Não precisa gastar, investir numa... Brinquedo, assinar nada, né? Tem um professor, eu não lembro o Instagram dele, Nélio, se não me engano, né? Que ele é fantástico, ele trabalha muito com essa parte da educação infantil, com a utilização de parlendas. Então, no Instagram dele, ele sempre coloca pra gente ali, né, algumas utilizações e o contexto dela, no que ela utiliza. Então, ele está voltando, ele está resgatando isso. E que grande parte do que eu busco, eu referencio porque foi ele que me estimulou a buscar mais. Então, essa era a provocação. Pega seu filho, sua filha, pessoal, brinque. Porque essas brincadeiras resgatem o que vocês aprenderam. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão sendo criadas em um espaço menor, vou usar um termo, um apartamento, por exemplo, e ela tem uma dificuldade de interação com outras, por exemplo, que não estão no apartamento, tem um espaço maior para brincar. Mas se ela for colocada, né, a essa atividade, ela vai desenvolver. Então, a partir da hora que eu estou ofertando esses tipos de brincadeira simples, mas que ela está desenvolvendo na parte da sua porção psicomotora, ela vai buscar ali ferramentas e conexões cerebrais que não estavam sendo estimuladas sentada assistindo uma televisão, jogando um videogame. Nossa. Então, o brincar é essencial. Glauco, acho que não vai precisar nem de palavra no final. O Cris acho que já deu, né, Giovana? Já deu. Eu sei que ele queira mandar Você uma quer mandar mais uma mensagem já deu. Outra mensagem, gente. Mensagem. Meu Deus. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Pessoal. Como é que é? Mais vezes. Mais vezes. Obrigado mesmo. Pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Curta e compartilhe esse conteúdo. Por favor. Compartilhe. Urgente. Aqueles assim. É isso Se quiser deixar curtido, não tem problema, compartilhe. Compartilhe. É isso aí. Tá certo. Cris, obrigado. Comunidade, obrigado mais uma vez. Se não for, próximo episódio. Tchau. É mais Giovana. Cara.